Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente que unimos nosso sofrimento ao de Cristo para que a vida dele se manifeste em nós, para o bem dos irmãos. O distintivo do discípulo não é o prestígio, mas o serviço e a aceitação da vontade de Deus. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 15. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 15. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em a nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Então, essa primeira leitura, fala pra gente que nós devemos, sempre, aceitar a vontade de Deus. Nós sempre devemos deixar que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida, e que nós unamos o nosso sofrimento ao de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste também em nós, Então, que nós realmente possamos sempre, cada vez mais, anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Cristo, anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus a todos, e que nós possamos, sempre deixar que a vontade de Deus se faça em nós, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Naquele tempo, se aproximou de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então a gente viu aqui essa leitura do Evangelho, que a mãe dos filhos de Zebedeu, foi até Jesus, e perguntou a ele, se os filhos dela, poderiam estar um à direita e outro à esquerda de Jesus. E aí ele falou: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E aí eles responderam: Podemos. Então Jesus falou para eles: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. O meu Pai é quem dará esses lugares àquele
para os quais os preparou. E aí, né, os discípulos, né, chamaram a atenção dos filhos de Zebedeu, né, dizendo, não, mas vocês não podem pedir isso, né? E aí Jesus falou, né? Jesus chamou eles e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre eles, né? E os grandes, né, as oprimem. Entre vós não deverá ser assim, né? Quem quiser, né, tornar-se grande, torne-se o seu servidor, vosso servidor, né? Quem quiser ser o primeiro, né, seja o vosso servo, né? E aí Jesus ele fala que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então aqui, né, o que Jesus quer dizer é que nós realmente devemos sempre fazer, né, a vontade de Deus, né? Nós devemos sempre acolher, né, sempre acolher a vontade de Deus para a nossa vida, tá certo? Como fala, né? Como fala a própria oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, né? Então, que nós realmente possamos sempre, né, deixar que a vontade de Deus prevaleça em nós. Como eu falei isso ontem, né? Hoje eu volto a repetir isso, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.